A gente começa essa edição falando sobre a volta às aulas na rede pública de ensino. O GDF está se preparando para que no dia 2 de agosto as escolas públicas retomem as aulas presenciais. Mas por causa da Covid-19, muitos pais estão receosos. A repórter Vanessa Vitória conta pra gente como está essa situação, porque parece que tem até uma movimentação aí contra, a favor desse retorno, né, VV? Boa noite para você. Isso mesmo, Vitória. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Inclusive, esses pais aí, eles criaram um grupo, viu? Eles estão reunindo assinaturas para que esse retorno presencial ele não seja obrigatório. Qual que é o desejo deles, o anseio aí? É que funcione da seguinte maneira: quem quer que o filho vá presencial, manda o filho para a escola. Agora, quem não quer, poderia optar pelo ensino remoto. É esse o pedido. E entre os argumentos para que isso aconteça, eles falam da insegurança de estudantes e professores, né, diante do coronavírus. Ao todo, o Distrito Federal tem 686 instituições públicas, 460 mil alunos e cerca de 40 mil professores. No começo da semana, o GDF confirmou a retomada das atividades presenciais nas escolas. Integrantes da Secretaria de Educação apresentaram protocolos e medidas de segurança contra a Covid-19. Inclusive, a Secretaria de Saúde acelerou a vacinação em massa de profissionais que atuam no ensino público para este retorno. No primeiro momento, o trabalho pedagógico vai ser mesclado entre presencial e online para evitar aglomerações nas salas de aula. É exatamente isso que os pais querem que seja mantido o ensino remoto. Assim, esse é o ponto de divergência, né? Para que não seja híbrido só num primeiro momento, mas que funcione depois também, para que eles tenham a possibilidade de escolha se mandam ou não os filhos para a sala de aula. Vitória? É claro, né, VV? Todo cuidado é necessário, né? Obrigada pelas informações. E olha só esse dado, só de janeiro a abril deste ano foram registradas em todo o país mais de 30 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. O mais grave é que a maioria é cometida por familiares. Hoje foi dia de operação no Brasil inteiro. Aqui no Distrito Federal, 2 homens foram presos ainda de madrugada. Os policiais civis do Distrito Federal prenderam um homem por estupro de vulnerável. Outro homem suspeito de violência contra crianças e adolescentes foi preso depois que policiais encontraram material de pornografia infantil na casa dele. A operação já dura 1 mês e, além de conter a violência física, quer evitar crimes como exploração sexual, maus tratos e homicídios. Hoje, quase 6.400 policiais agiram ao mesmo tempo em diversos estados. O número 1 foi estupro de vulnerável. Então, e mais, são crimes praticados no mesmo âmbito familiar. Então, crime praticado por familiares, crimes praticados por pessoas próximas, por vizinhos, né, por conhecidos. E é um apelo até que a Polícia Civil, né, de todo o Brasil faz, que a Segurança Pública faz, há um alerta, né? Sabemos que alguns dos autores são os pais, mas tem muitas pessoas próximas também. Então, que os pais se atentem. De acordo com o levantamento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, no primeiro semestre de 2020 foram mais de 53.500 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. No segundo, quase 42 mil. Este ano, de janeiro a abril, os registros passaram de 32 mil. Aqui no Distrito Federal, desde junho, quando a operação começou, os policiais prenderam 83 pessoas. Além disso, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil também pediu 142 medidas protetivas para impedir que agressores se aproximem de crianças em Brasília e nas cidades satélites. Um outro fator que agravou muito essa situação foi a pandemia, né? A suspensão das aulas trouxe essas crianças que já sofriam violência para dentro do ambiente familiar por mais tempo, e isso foi uma agravante, né? Uma coisa que aumentou muito esse índice de violência. Agora, uma boa notícia para pessoas com autismo e que possuem plano de saúde. A partir de agora, esse grupo tem direito a sessões ilimitadas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. A medida foi aprovada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A Helena tem 9 anos. Desde que ela ainda era uma bebezinha, a família começou a observar atrasos para andar, falar, manter contato visual com as pessoas e até mesmo interagir com adultos e crianças. Ao todo foram mais ou menos 50 profissionais que a gente passou. E nesse período, até o ano passado, nenhum desses profissionais nos havia sugerido a gente fazer a investigação do autismo. O diagnóstico preciso sobre o autismo só veio no ano passado, no meio da pandemia. Várias avaliações foram feitas. Agora a Helena faz fono, psicopedagogia, psicologia e terapia ocupacional. Ao todo, são 6 sessões por semana. A mãe dela conta que, mesmo tendo plano de saúde, decidiu pagar pelo tratamento da filha. A gente não utiliza o plano de saúde para fazer as sessões dela. Por quê? A terapia, né? Primeiro que o plano de saúde, as sessões que eles nos oferecem, a quantidade de sessões que eles nos oferecem, não é a quantidade que ela realmente necessita. A partir de agora, pessoas diagnosticadas com autismo que tenham plano de saúde em todo o Brasil vão poder fazer tratamento com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais sem precisar se preocupar com a quantidade de sessões. A cobertura já era ilimitada para atendimento com fisioterapeutas. A medida foi aprovada em todo o Brasil pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Antes, a regra era a autorização de 40 atendimentos com psicólogos ou terapeutas ocupacionais e 96 com fonoaudiólogos por ano. A suspensão do limite de sessões de terapias para tratamento de autismo já havia sido determinada pela Justiça em resposta a ações nos estados de Goiás, Acre, Alagoas e São Paulo. Agora, a família da Helena vai poder recorrer ao plano de saúde sem se preocupar com a quantidade de sessões recomendadas para o tratamento dela. Era uma luta árdua, antiga, que nós tínhamos junto aos planos de saúde para esse entendimento, que a pessoa com autismo, o autismo não é uma doença, não há uma cura, não existe algo que você faça num tempo pré-determinado. Então é para a vida toda. Quando é interrompido um tratamento de uma pessoa com autismo, existe um prejuízo para aquela pessoa, para aquele indivíduo e para a família. É isso. E a Polícia Civil apreendeu em Anápolis, Goiás, um veículo com meia tonelada de maconha. O destino da droga era o Distrito Federal. O vídeo mostra o momento em que o casal encosta o carro na rodovia e desce, atendendo ao comando da polícia. O veículo estava com o porta-malas cheio e no banco de trás mal tinha espaço para tantos tabletes de drogas. A operação das polícias Civil e Rodoviária Federal apreendeu um carregamento avaliado em R$1 milhão. A operação policial visou interceptar um carregamento de drogas que havia saído do estado do Mato Grosso do Sul e tinha como destino o Distrito Federal. Assim sendo, próximo à cidade de Anápolis, as equipes policiais interceptaram um veículo Fiat Uno que transportava cerca de meia tonelada de maconha e 6 quilos de haxixe com destino ao Distrito Federal. Esse carro vermelho também foi apreendido e o motorista preso. Ele dava cobertura ao veículo que levava a droga e avisava sobre possíveis barreiras policiais na estrada. Esse outro carro era do homem que seria o dono do entorpecente. Ele chegou a ser perseguido pela polícia, mas conseguiu fugir a pé. Os presos foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Eles foram encaminhados para a carceragem da Polícia Civil, aonde aguardarão audiência de custódia. E o nosso jornal volta já. A Justiça condenou um homem a 22 anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio. A gente mostrou esse caso aqui no jornal. Foi em 2019 em Santa Maria. As vítimas eram 2 irmãos. E quem tem os detalhes e conta pra gente é a Minani Ribeiro. Boa noite, Mi.
Oi, Vitória, boa noite para você e a todos que nos assistem. Matheus Bezerra Santos de Sales foi condenado pelo Tribunal do Júri em Santa Maria e vai cumprir a pena em regime inicial fechado. O crime foi em janeiro de 2019. Os irmãos André Luiz e Anderson Fernandes teriam ido comprar bebidas quando foram espancados com um pedaço de madeira durante uma discussão com o autor e 2 adolescentes em uma distribuidora da QR-318. André Luiz chegou a ser socorrido em estado grave, sofreu várias paradas cardíacas e não resistiu. O irmão dele, o Anderson Fernandes, na época com 39 anos, ficou com sérios problemas em consequência do espancamento e morreu 1 ano depois. O Ministério Público aqui do Distrito Federal vai recorrer da decisão e pedir pena máxima de 30 anos. Eu volto com você. Obrigada, Minani, pelas informações. Agora um recado importante para os moradores de Arniqueira. Amanhã, das 9 às 4 da tarde, a TerraCap vai receber as propostas de compra dos moradores contemplados no edital de março deste ano. Este é o segundo edital de venda direta para a regularização fundiária. Os 519 lotes previstos nesse chamamento ficam nos antigos conjuntos 5 e 6 de Arniqueira. O edifício sede da TerraCap fica atrás do anexo do Palácio do Buriti. Todos os detalhes estão no site da TerraCap, terracap.df.gov.br. E há um ano fomos surpreendidos por um esquema de tráfico internacional de animais aqui em Brasília, depois que um estudante de veterinária, Pedro Henrique Krambeck, foi picado por uma naja que ele criava de forma ilegal dentro de casa. A naja foi resgatada e levada para o Instituto Butantan em São Paulo. E como será que ela está agora? Quem responde para a gente é o Fernando Jordão, do sbtnews.com.br. Você se lembra do caso da naja de Brasília? Pois é, essa semana esse caso bem inusitado completou 1 ano. Tudo começou com um rapaz picado por uma cobra original do Sudeste Asiático em plena capital do Brasil. Mas o que poderia ser um acidente foi o ponto de partida de uma investigação que descobriu um esquema de tráfico de animais. A naja virou celebridade. Pipocaram memes sobre ela nas redes sociais. Depois de todo o episódio, ela foi transferida para São Paulo, para o Instituto Butantan, aquele mesmo da vacina Bumbum Tantan. E a gente foi saber como é que tá a nossa celeb 1 ano depois. Bom, no momento ela está bem. Desde que ela chegou aqui, os primeiros meses não foram muito bons. Ela no início estava muito agitada, mas agora ela está bem. Ela está se adaptando bem, está mais calma por sinal, cada dia melhor. Dá pra dizer que essa história da naja é um grande plot twist. Se você já ouviu essa expressão, mas não sabe o que significa, a gente te explica. Plot twist é aquela virada na história que ninguém espera. Tipo uma vilã virar mocinha. Essa foi a primeira vez no Brasil que uma serpente é tida como mocinha e não vilã. Eu me sinto muito honrado de ter feito parte dessa saga. Ela desvendou realmente o circuito de rede de tráfico de animais, sendo que desse circuito como um todo, aproximadamente 100 indivíduos foram resgatados da mão ilegal de traficantes. O futuro dela é ficar aqui no Butantan. Não pretendemos fazer a reprodução dela, mas ela ficará conosco e vai ser usada em trabalhos de educação ambiental, a gente chama a atenção com relação à parte de tráfico de animais peçonhentos e não peçonhentos. De animal traficado, ela passou a celebridade da internet e hoje é um ícone da educação ambiental e do combate ao tráfico de animais. Essa naja tem história, viu? E ela deixou saudade no pessoal de Brasília. Até dou no coração, quando a última vez que eu vi ela levantando e abrindo um capela assim, eu falei, oh meu Deus, que coisa mais linda. Para mim é um ícone histórico dentro da legislação ambiental e da biologia. Então, para mim, esse animal tem um carinho e uma importância única. E eu só não dei o nome para ela, eu acho que eu não ia nem conseguir conversar com o José para mandar ela lá para o Butantan. E começa segunda-feira o esquema de agendamento online no Hospital Veterinário aqui do DF. Nesse primeiro momento, ainda experimental, o hospital vai dividir as vagas entre atendimento online e presencial. Serão 2.500 vagas para castração de cães e gatos. Todas as informações estão no site agenda.df.gov.br. O atendimento no Hospital Veterinário é de graça. Vamos para o intervalo? A gente volta já.
sites do GDF ficaram indisponíveis hoje à tarde. Segundo internautas, a página vacina.saude.df.gov.br e o site da Secretaria de Saúde caíram por volta das 4 horas da tarde. O problema prejudicou o agendamento de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que têm 40 a 49 anos. De acordo com o Buriti, foi por causa do volume de acessos ao portal. A Secretaria de Saúde informou que a área técnica já resolveu o problema, mas a nossa produção tentou acessar agora há pouco as 2 páginas e as 2 continuavam fora do ar. Agora vem cá, você gosta de um bom corte de carne assado no capricho, no melhor estilo texano? Saiba que não precisa ir para a América, viu? Aqui mesmo no nosso quadradinho tem um restaurante que segue à risca o processo de fazer o verdadeiro barbecue texano. O negócio é tão sério que foi o primeiro a receber um certificado do próprio governador do Texas. Não é fraco não, viu? É claro que o nosso repórter Felipe Barcelos foi lá conhecer e experimentar o famoso barbecue texano. Quem olha para as paredes do restaurante logo percebe que por aqui o carro-chefe é a carne. E é no jardim que fica ainda mais evidente. 2 churrasqueiras artesanais, bem ao estilo americano, compõem o cenário. São o principal instrumento de trabalho do Lucas, que já está com as carnes no fogo. Essa churrasqueira ela é feita mais para assar cortes duros e que são de longa duração. As carnes ficam em temperatura média de 110 graus, assando lentamente. Bem ao estilo texano de preparar churrasco, que, segundo Lucas, é bem diferente do modo brasileiro. No caso do churrasco texano, você já assa tudo na lenha, a gente só utiliza a lenha. E o equipamento, como ele é fechado, ele acaba fazendo com que a carne, a fumaça entre mais na carne. Então ele tem realmente um defumado, por isso que a crosta da parte de fora, ele é muito mais escuro, né? Parece até, inclusive, que a carne parece estar um pouco queimada, mas na verdade isso é tudo defumação. O corte mais pedido é o brisket, que nada mais é que o peito do boi. Uma carne que exige um processo elaborado. Leva mais da metade de um dia para ficar pronta. A gente assa ela, assim, defuma, assa ela na lenha durante até 14 horas por aí. A gente embrulha ele para que a fumaça não entre mais na carne, não adeira mais na carne. E para que os próprios sucos da carne ali ajudem a renderizar o colágeno da carne para ficar bem maciazinha. O resultado de tanto tempo na churrasqueira é esse: carne suculenta e macia, quase desmanchando. E quem escolhe os acompanhamentos é o cliente. O barbecue nosso ele tem uma pegada mais do Texas, ele é um barbecue um pouco mais ácido e um pouco menos doce. Tudo aqui segue um padrão de alto nível, tanto que, apesar de pouco tempo aberto, o restaurante foi reconhecido até pelo governo do Texas, com um certificado assinado pelo governador do estado. Esse aqui é o único restaurante brasileiro com autêntico barbecue texano. Eles me entregaram a bandeira e falaram aqui, ó, que vieram todos os texanos da embaixada entregar e entregaram a menção do governador também. Aqui o cliente pode ter uma experiência com o legítimo barbecue americano, mais especificamente com o texano. Nesse combo, por exemplo, tem algumas porções de comidas tradicionais de lá, como a salada de repolhos, a salada de batatas, o feijão super tradicional lá da região, também as batatas fritas, é claro, e os cortes como a costelinha de porco, coxa e sobrecoxa de frango e, claro, o famoso brisket. E eu não poderia terminar essa reportagem sem experimentar, né? Eu peço licença para você, vou tirar a máscara só para experimentar rapidinho e vamos ver. Eu nunca fui para o Texas, mas se as pessoas lá comerem tão bem quanto essa comida aqui, eu estou indo para o aeroporto agora. Ê, Felipe, se deu bem, né? Para uma pauta dessa, ninguém me manda, né, produção? Tô só anotando. E a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência, uma ótima noite e bom fim de semana. Tchau, tchau.